Meu marido me colocou numa mesada de $1.000 por mês para testar se eu sou uma caçadora de dote, porque a mãe dele o convenceu disso, mesmo depois de estarmos juntos há 12 anos e eu nunca ter sido irresponsável com dinheiro. Então é o seguinte, meu marido, Jake, e eu estamos juntos desde a faculdade. Nos conhecemos no primeiro ano, namoramos durante a faculdade, nos casamos logo depois da formatura. Coisa normal. Ele sempre foi muito próximo da família, especialmente da mãe dele, Linda. Ela é aquele tipo de mulher que ainda lava a roupa dele quando visitamos, e liga para ele todo dia. Achei estranho, mas enfim, família é família. Cerca de 6 meses atrás, o melhor amigo do Jake, Marcus, passou por um divórcio absolutamente brutal. A esposa dele, Emma, foi mãe em casa por uns 5 anos, e aparentemente ela o deixou na miséria. Levou a casa, metade da aposentadoria dele, pensão por 3 anos, tudo. Marcus ficou morando no porão do irmão por 2 meses porque não conseguia pagar um lugar próprio. O Jake ficou muito abalado com isso porque o Marcus sempre falava como a Emma era doce e amorosa. E de repente, ela contratou um advogado feroz e levou tudo. Na mesma época, eu estava conversando com o Jake sobre talvez não voltar a trabalhar depois que tivermos filhos. Eu ganho um bom salário, uns $52.000 por ano. O Jake ganha 94 mil, então vivemos bem, mas não somos ricos nem nada. Moramos num subúrbio comum perto de Denver. Temos uma casa pequena de 3 quartos que compramos 2 anos atrás. Coisas normais de gente comum. O problema é que cresci numa casa onde minha mãe trabalhava o tempo todo e meu pai também. E, sinceramente, era um caos. Meu irmão, minha irmã e eu éramos crianças trancadas na porta de casa a partir dos 8 anos. Comíamos muitas refeições congeladas, e basicamente me criei sozinha. Não quero isso para os nossos filhos. Quero estar presente nas saídas da escola, nas partidas de futebol, em tudo que meus pais perderam porque os dois trabalhavam 50 horas por semana. Então, comentei isso com o Jake numa noite. Estávamos assistindo Netflix, um documentário de crimes reais, e eu só mencionei, sabe, quando tivermos filhos, tenho pensado em talvez ficar em casa com eles. A resposta dele foi bem morna. Ele disse, teríamos que fazer as contas para ver se conseguimos viver com um salário só. Justo. Mas aí ele contou para a mãe dele, e aparentemente a Linda teve opiniões fortes. Ela me ligou no dia seguinte, o que nunca acontece. Ela sempre liga pro Jake. E perguntou se podíamos almoçar. Pensei que fosse querer conversar sobre o aniversário do Jake ou algo normal. A Linda trabalha como higienista dental e está no mesmo consultório há uns 15 anos. Sempre foi educada comigo, mas nunca especialmente carinhosa. O almoço começou normal. Pedimos a comida, falamos do tempo, perguntamos sobre os empregos. Aí ela simplesmente disparou. Disse que estava preocupada com meu interesse repentino em parar de trabalhar. Perguntou se eu tinha certeza de que não estava só procurando um jeito fácil de fugir das responsabilidades adultas. Mencionou o caso do Marcus e da Emma e disse que esperava que eu não estivesse planejando tirar vantagem da boa natureza e da renda generosa do Jake. Fiquei chocada. Disse que não era nada disso, que queria estar presente para os nossos futuros filhos, não viver às custas do Jake. Ela me olhou como se não acreditasse nem um pouco. Aí disse algo como, bom, a Emma disse as mesmas coisas pro Marcus, e olha como terminou. O almoço ficou horrivelmente desconfortável. Depois disso, mal conversamos. Fui para casa e contei ao Jake o que aconteceu, esperando que ele ficasse bravo com a mãe por ultrapassar os limites. Em vez disso, ele ficou quieto e disse que talvez a mãe dele tivesse razão em ser cuidadoso. Nas semanas seguintes, a Linda continuou trazendo o assunto. Toda vez que visitávamos, ela fazia comentários, como quando o Jake mencionou querer reformar o banheiro, ela dizia, bom, vai ter que economizar mais se você for o único trabalhando em breve. Ou quando eu falava de algo no meu trabalho, ela dizia, ah, você ainda tem um emprego. Pensei que estava planejando largar. Era constante. E o Jake não parava com isso. Mudava de assunto ou ria, mas nunca dizia para ela parar. Dava para ver que ele estava ficando cada vez mais paranoico com tudo isso. O ponto crítico foi há cerca de 3 semanas. O Jake me chamou depois do jantar e disse que tinha pensado sobre o que a mãe dele e a situação do Marcus, e queria ser proativo em se proteger financeiramente. Disse que, se eu estava falando sério sobre parar de trabalhar, eu deveria conseguir administrar as despesas da casa com um orçamento razoável. Aí me disse que me daria $1.000 por mês para cobrir compras, produtos de casa, gasolina do carro, despesas pessoais, tudo, exceto o aluguel da casa e as contas de luz e água. Disse que isso me ajudaria a aprender a fazer orçamento direito e provar que eu consigo administrar dinheiro com responsabilidade antes de tomarmos decisões grandes sobre eu ficar em casa.
Perguntei o que ele queria dizer com provar, e ele disse exatamente o que parece. Ele quer ver se consigo cumprir um orçamento sem gastar loucamente como a Emma aparentemente fez. Disse, se eu conseguisse lidar com os $1.000 por mês por 6 meses, aí talvez pudéssemos conversar sobre eu ficar em casa quando tivermos filhos. O problema é que $1.000 por mês não é muito dinheiro. Nossa conta normal de supermercado é entre $400 e $500 por mês. O pagamento do meu carro é $280. O seguro é $95. Isso me deixa com os $200 a $300 para gasolina, higiene, roupas, coisas pessoais, comer fora, tudo mais. É possível, mas apertado. Estamos juntos há 12 anos. Temos contas bancárias conjuntas. Nunca fui irresponsável com dinheiro. A coisa mais cara que comprei no último ano foi um casaco de inverno de $200, e eu até perguntei a ele antes, mesmo sendo dinheiro nosso. Perguntei ao Jake se ele realmente achava que eu era o tipo de pessoa que usaria ele por dinheiro e depois o abandonaria. Ele disse que não queria acreditar nisso, mas o Marcus também não achava que a Emma faria isso, e é melhor prevenir do que remediar. A mãe dele está chamando isso de planejamento financeiro inteligente. Disse ao Jake que estava orgulhosa dele por pensar adiante e não ser ingênuo como o Marcus. Continua fazendo comentários sobre como as mulheres modernas não entendem o valor do dinheiro porque tudo é dado para elas. Estou nesse sistema de mesada há 3 semanas e odeio tudo sobre isso. O Jake deposita $1.000 numa conta corrente separada no primeiro dia do mês, e é isso que devo usar. Ele checa o saldo da conta às vezes e pergunta sobre gastos grandes. Na semana passada, comprei $60 em produtos de limpeza no Target, porque estávamos sem absolutamente nada. O Jake viu a cobrança e perguntou por que gastei tanto no Target. Tive que mostrar o recibo e explicar cada item. Foi como se eu fosse uma adolescente pedindo dinheiro de lanche aos pais. Minhas amigas acham que isso é loucura. Minha irmã diz que o Jake está sendo controlador e que eu deveria colocar um ponto final, mas não sei se estou exagerando. Talvez a Linda tenha um ponto sobre ser cuidadoso. O Marcus realmente foi arruinado, e o Jake viu o melhor amigo perder tudo. Posso entender por que isso o deixaria paranoico. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou a Emma. O Jake me conhece melhor do que ninguém. Passamos pela faculdade juntos, começamos nossas carreiras juntos, compramos uma casa juntos. Por que nossa história não conta nada? Acho que estou perguntando se esse é um comportamento normal de um marido com medo de se divorciar, ou se o Jake está sendo irracional. Devo só aguentar os 6 meses para provar meu ponto, ou isso é um problema maior? A parte estranha é que tudo o resto no nosso relacionamento está bem. Ainda assistimos filmes juntos, temos boas conversas. A parte física é normal. Mas essa questão do dinheiro é como uma nuvem escura sobre tudo. Sinto que ele está me testando o tempo todo, esperando eu errar para dizer, viu, eu tinha razão em ter cuidado. Só quero saber se outras pessoas acham que isso tem conserto ou se o Jake já decidiu que não confia em mim e isso é só o começo do fim. Atualização 1. Obrigada a todos que comentaram no meu post original. As respostas foram divididas entre fuja e tente resolver, mas ler todas as perspectivas me ajudou a decidir o que eu realmente queria fazer. Estou na mesada de $1.000 há uns 2 meses. Tem sido exatamente tão frustrante quanto vocês imaginam. Na verdade, consegui ficar abaixo do orçamento na maioria dos meses, o que surpreendeu o Jake. No mês passado gastei só $940, e no mês anterior foram 1.020, mas só porque precisei comprar pneus novos depois que um furou. O Jake tem acompanhado cada gasto, não só os grandes, literalmente tudo. Ele me perguntou por que gastei $12 na CVS, e tive que explicar que comprei absorventes e analgésico. Questionou uma cobrança de $25 no supermercado que estava mais alta que o normal, e tive que dizer que comprei o papel higiênico bom, em vez do barato e áspero que a mãe dele recomenda. Falando na Linda, ela tem ligado regularmente pro Jake para saber como estou administrando meu orçamento. Perguntou a ele semana passada se eu já tinha aprendido minha lição sobre gastar dinheiro. Também sugeriu que talvez eu devesse arrumar um trabalho meio período para contribuir com alguma coisa, em vez de só receber esmolas. Essa conversa aconteceu quando estávamos lá em casa para jantar. A Linda fez rosbife, que normalmente é bom, mas a refeição toda foi tensa. Ela continuou comentando sobre como deve ser bom não se preocupar em ganhar dinheiro. Num certo momento disse, a Emma também adorava fazer compras antes de levar tudo do Marcus. Finalmente perdi a paciência e disse que eu não era a Emma e que não estava planejando divorciar do Jake e levar o dinheiro dele. Ela disse, isso é exatamente o que a Emma teria dito, e mudou de assunto. O Jake não disse nada durante isso. Só continuou comendo o rosbife como se nada tivesse acontecido.
A volta para casa foi em silêncio até eu perguntar se ele planejava me defender da mãe dele algum dia, ou se eu deveria só aceitar as acusações para sempre. Ele disse que a mãe dele só estava cuidando dele, e que eu não deveria levar pro lado pessoal. Perguntei como exatamente eu deveria levar isso, e ele disse que talvez, se eu provasse que consigo ser responsável com dinheiro, a mãe dele pararia. Foi aí que percebi, isso não é sobre dinheiro, orçamento, Emma ou Marcos. É sobre o fato de que o Jake não me respeita o suficiente para dizer à mãe dele para se meter na própria vida. Ele prefere me submeter a esse sistema humilhante de mesada do que ter uma conversa desconfortável com a Linda. Decidi testar algo. Tenho guardado registros detalhados de cada compra feita com o dinheiro da mesada, recibos de tudo, anotações sobre o que comprei e por quê. Coisa bem detalhada. Na terça-feira passada, apresentei ao Jake uma planilha completa dos meus gastos dos últimos 2 meses, categorizados por tipo de despesa, com médias e tudo. Mostrei que fiquei abaixo do orçamento nos 2 meses e que na verdade fui mais cuidadosa com o dinheiro do que o normal por causa das restrições. Perguntei se isso era prova suficiente de que não sou uma caçadora de dote planejando levar todo o dinheiro dele. Perguntei se podíamos voltar ao nosso sistema normal de conta conjunta e começar a conversar seriamente sobre eu ficar em casa com os futuros filhos. O Jake olhou a planilha por um tempo e disse que achava que eu estava levando isso muito a sério. Disse que a mesada não era para ser uma punição, só uma forma de garantir que ambos estivéssemos confortáveis com a situação financeira antes de tomar decisões grandes. Perguntei o que exatamente precisaria acontecer para ele se sentir confortável comigo em casa. Qual era o objetivo aqui? Ele não conseguiu me dar uma resposta direta. Só disse que deveríamos continuar assim por mais um tempo e ver como vai. Comecei a procurar apartamentos. Não porque já decidi sair, mas porque quero saber minhas opções. Um apartamento decente aqui custa entre $1.400 e $1.600 por mês. Conseguiria pagar com meu salário se fosse cuidadosa, mas seria apertado. Também conversei com minha irmã Amy. Sim, ela tem o mesmo nome da ex do Marcos, então vamos chamá-la de Amy. Ela disse que eu poderia ficar com ela e o marido por um tempo, se precisasse. Eles têm um quarto de hóspedes e não cobrariam aluguel, desde que eu ajudasse com as contas e compras. Ainda não tomei decisões. Parte de mim pensa em tentar terapia de casal antes de fazer algo drástico. Mas outra parte se pergunta o que exatamente estou tentando salvar. Um casamento onde meu marido acha que sou uma caçadora de dote em potencial? Um relacionamento onde a mãe dele me trata como uma criança que não pode ser confiável com dinheiro? Consegui clareza sobre a situação do Marcos e da Emma. Encontrei o Marcos semana passada e acabamos conversando por alguns minutos. Acontece que a história que o Jake e a Linda têm contado não é completamente precisa. O Marcos me disse que a Emma realmente o prejudicou no divórcio, mas não foi como se ela estivesse planejando isso há anos. Eles tinham problemas há muito tempo. Ele trabalhava a horários malucos. Ela ficava em casa sozinha com 2 filhos pequenos. Quase não conversavam mais. A Emma pediu terapia várias vezes, e ele sempre adiava por causa do trabalho. O divórcio foi caro pro Marcos, mas parece que a Emma tinha direito à metade dos bens, porque é assim que funciona o divórcio, especialmente quando um cônjuge está fora do mercado de trabalho cuidando dos filhos. O Marcos parecia triste com tudo, mas não amargo com a Emma especificamente, mais triste por seu casamento ter acabado. Isso me fez pensar sobre que outros detalhes o Jake e a Linda podem ter errado ou escolhido focar na história. Enfim, planejo sugerir terapia de casal ao Jake no fim de semana. Se ele estiver disposto a trabalhar nisso com um terceiro neutro, talvez consigamos descobrir se esse casamento vale a pena salvar. Se ele achar que estou sendo irracional por querer terapia de casal, aí eu saberei onde ele realmente está. Atualização 2. A conversa sobre terapia não foi bem. Mencionei no sábado de manhã. Estávamos tomando café e lendo notícias no celular. Manhã bem tranquila. Disse algo como: acho que deveríamos tentar terapia de casal para resolver essa situação com o dinheiro. O Jake levantou os olhos do celular e perguntou por que achávamos que precisávamos de terapia se podíamos resolver sozinhos. Expliquei que estávamos tentando resolver sozinhos há 3 meses e não estávamos chegando a lugar nenhum. Ainda estou na mesada. A mãe dele continua fazendo comentários. Ainda não resolvemos a questão original sobre eu ficar em casa com os filhos. O Jake disse que não via o que um terapeuta poderia nos dizer que não soubéssemos. Disse que o sistema que temos está funcionando bem e que eu estou me saindo bem com o orçamento. Apontei que esse não era o ponto. O ponto é que ele não confia em mim com nosso dinheiro, mesmo que eu nunca tenha dado motivo. Foi aí que ele ficou defensivo. Disse que não era sobre confiança,
Era sobre ser inteligente com dinheiro. Voltou a falar do Marcos e disse que não cometeria os mesmos erros do amigo por ser muito confiante. Perguntei se ele achava que eu era do mesmo tipo que a Emma, e ele disse que não sabia, porque as pessoas mudam quando o dinheiro está envolvido. Perguntei o que exatamente a Emma tinha feito de tão terrível. Ele começou a repetir a história de como ela levou tudo no divórcio, mas eu disse que tinha conversado com o Marcos e ouvido outra versão. O Jake ficou quieto e perguntou o que o Marcos tinha dito. Expliquei que ele contou que tinham problemas no casamento há anos, que a Emma pediu terapia várias vezes, e que o acordo foi padrão para um caso onde um cônjuge estava fora do mercado. Disse que parecia que o casamento deles falhou por motivos normais, não porque a Emma era uma caçadora de dote secreta. O Jake não gostou nada disso. Disse que o Marcos provavelmente estava só tentando se justificar e não admitir que foi enganado. Disse que eu estava sendo ingênua se acreditava que a Emma não tinha planejado tudo. Quando perguntei que provas ele tinha de que a Emma planejou alguma coisa, ele não conseguiu dar detalhes. A conversa deu voltas por cerca de 1 hora. O Jake repetia que não precisávamos de terapia. Eu repetia que claramente não conseguíamos resolver sozinhos. Finalmente ele disse que se eu quisesse gastar dinheiro com terapia, era minha escolha, mas ele não participaria. Respondi, tudo bem, vou sozinha. Aí ele riu e perguntou com que dinheiro eu planejava pagar, já que terapia não está no meu orçamento de $1.000. Isso me deixou furiosa. Disse que pagaria com meu próprio dinheiro, do meu salário. Ele disse que não era assim que nosso orçamento funcionava agora. Virou uma briga maior. Apontei que ainda trabalho em tempo integral e ganho meu próprio salário, e ele não podia controlar como gasto meus cheques. Ele disse, se eu não fosse respeitar o orçamento que combinamos, então todo o sistema seria inútil. Disse que não combinamos nada. Ele impôs esse sistema em mim, e eu só aceitei para manter a paz. Ele disse, se tenho tanto problema com isso, talvez eu devesse pensar se esse casamento está funcionando para mim. Isso me paralisou. Ele disse isso tão casualmente, como se já estivesse pensando nisso há um tempo. Perguntei se ele queria que eu fosse embora, e ele disse que não queria, mas também não ia se desculpar por se proteger financeiramente. O resto do fim de semana foi horrivelmente tenso. Mal falamos. Na segunda-feira, ele saiu para o trabalho sem se despedir. Agendei uma consulta com uma terapeuta para mim. Ela tem uns 15 anos de experiência. A consulta é na quinta-feira que vem. Estou pagando com meu próprio dinheiro da minha conta, e não me importo com o que o Jake pensa. Também fiz outra coisa, abri uma conta de poupança em outro banco. Tenho depositado $500 de cada pagamento nela há um mês. Não é muito, mas me faz sentir melhor saber que tenho dinheiro que o Jake não sabe e não pode questionar. O Jake tem agido estranho desde a briga. Não é mal, mas distante. Ele chega do trabalho, jantamos, vemos TV, vamos dormir, mas não há conversa real. Parece que somos colegas de quarto que dividem a cama. Ontem à noite, ele me perguntou se eu estava feliz no casamento. Perguntei a ele também. Ele disse que estava feliz até esse negócio do dinheiro começar a causar problemas. Disse que o problema é que ele não confia em mim, não que eu esteja fazendo algo errado. Ele disse que talvez tenhamos ideias diferentes sobre como deveria ser um casamento. Perguntei o que queria dizer, e ele disse que achava que casamento era sobre ser prático e se proteger, enquanto eu parecia achar que era sobre confiança cega e compartilhar tudo. Disse que achava que casamento era sobre ser uma equipe e ter as costas um do outro, especialmente quando pessoas de fora interferem. Perguntou se eu estava falando da mãe dele e eu disse, sim, com certeza estou falando da mãe dele. O Jake disse que a Linda é casada há 35 anos e sabe do que está falando. Apontei que ela tem feito comentários maldosos sobre mim há anos, se ele nunca me defendeu uma vez. Ele disse que a mãe não estava sendo maldosa, só realista. Fomos dormir sem resolver nada. Esta manhã, ele saiu cedo para o trabalho de novo. Tenho pensado sobre o que ele disse sobre termos ideias diferentes sobre casamento. Talvez ele esteja certo. Talvez eu realmente ache que casamento deveria ser sobre confiança e trabalho em equipe. E talvez ele ache que deveria ser sobre se proteger do próprio cônjuge. Parecem visões de mundo bem incompatíveis. Minha irmã Amy acha que eu deveria simplesmente ir embora. Diz que o Jake me mostrou quem ele é, e eu deveria acreditar nele. Minha amiga Geis acha que deveria aguentar um pouco mais e ver se a terapia me ajuda a descobrir o que quero. Ainda não sei o que penso. Atualização 3. 3 semanas atrás, algo aconteceu que me mostrou a realidade. Meu carro começou a fazer um barulho estranho, levei ao mecânico. Precisava de pastilhas novas, e o conserto custaria $320.
Não tinha esse dinheiro sobrando na conta da mesada. Era fim de mês, e já tinha gasto a maior parte dos $1000 com coisas normais. Liguei pro Jake no trabalho e perguntei se podíamos usar a conta conjunta para o conserto. Ele perguntou por que eu não tinha orçado para a manutenção do carro. Expliquei que pastilhas de freio não são algo que dá para orçar. Elas desgastam quando desgastam. Ele disse que eu deveria ter reservado dinheiro todo mês para reparos. Apontei que $1000 por mês não dá espaço para reservar dinheiro para emergências quando já estou pagando compras, gasolina, despesas pessoais, tudo. Ele disse que talvez eu precisasse fazer escolhas melhores sobre o que compro. Acabei tendo que pedir emprestado à minha irmã para o conserto. O Jake não ficou feliz quando soube. Disse: se eu não consigo gerenciar meu orçamento sem pedir empréstimos à família, então claramente o sistema não está funcionando. Disse que o sistema não estava funcionando porque $1000 por mês não é suficiente para cobrir tudo mais despesas inesperadas. Ele disse que, se eu quisesse mais dinheiro, poderia arrumar um segundo emprego. Lembrei que já tenho um emprego em tempo integral e ganho mais que suficiente para cobrir o conserto. Só não posso acessar meu próprio dinheiro por causa das regras arbitrárias dele. A briga durou dias. O Jake repetia que eu estava sendo irresponsável e provando o ponto da mãe dele sobre minha atitude com o dinheiro. Eu repetia que ele era controlador e irracional. Dormimos zangados várias noites seguidas. A Linda piorou tudo, obviamente. Quando o Jake contou sobre o concerto, ela disse que era um exemplo perfeito de por que mulheres não podem ser confiáveis com dinheiro sozinhas. Disse: se eu não consigo lidar com um orçamento simples, não há como eu ficar em casa com filhos no futuro. O Jake repetiu essa conversa quase palavra por palavra. Ele não parecia ver nada errado em discutir nossos assuntos financeiros privados com a mãe, ou com ela julgar minha capacidade de administrar dinheiro. Foi aí que percebi. Isso não era algo temporário que o Jake fazia para se sentir melhor depois do divórcio do Marcos. Isso era quem o Jake realmente é. Alguém que acha aceitável controlar o acesso da esposa ao dinheiro e discutir os problemas do casamento com a mãe em vez de resolvê-los comigo. 2 semanas atrás, comecei a procurar apartamentos mais a sério. Encontrei um de um quarto a uns 15 minutos do meu trabalho, disponível no mês que vem. Custa $1.450 por mês mais contas, o que é viável com meu salário. Ainda não assinei contrato, mas dei um depósito para reservar enquanto tomo minha decisão final. O proprietário disse que tenho até o fim da semana para decidir. Também conversei com o advogado só para entender como seria o divórcio. Não temos filhos. Casados há menos de 10 anos. Ambos trabalhamos em tempo integral. Seria bem simples. Dividiríamos bens e dívidas e seguiríamos caminhos separados. A casa provavelmente teria que ser vendida. Dividiríamos o que sobrasse, que não é muito, já que compramos há 2 anos. Os carros estão em nossos nomes, então cada um ficaria com o seu. É estranho como seria simples legalmente, quando emocionalmente parece tão complicado. Ainda não contei nada disso ao Jake. Nem tenho certeza de que vou me divorciar. Só estou tentando entender minhas opções. Mas acho que já sei o que vou fazer. Atualização 4. Mudei-me há 6 semanas. Não planejei uma confrontação dramática nem um discurso grande. Só disse ao Jake numa noite que tinha achado um apartamento e que me mudaria no sábado. Ele ficou chocado. Perguntou se eu ia realmente terminar nosso casamento por uma discordância sobre orçamento. Disse que não era sobre o orçamento. Era sobre o fato de que ele não confia em mim, não me respeita, e deixou a mãe interferir no nosso casamento por meses sem me defender. Disse que estava cansada de me sentir como se estivesse fazendo um teste para ser esposa dele depois de 12 anos juntos. O Jake disse que achava que poderíamos resolver as coisas se eu desse mais tempo. Disse que talvez tivesse sido muito rígido com a mesada e que poderíamos ajustar. Disse que o problema não era a quantia. Era todo o conceito de meu marido me dar uma mesada como se eu fosse uma criança. Ele perguntou se eu realmente estava disposta a jogar fora 12 anos de casamento por isso. Respondi que não estava jogando nada fora. Ele já tinha decidido que nosso casamento precisava ser baseado em desconfiança e controle, e eu não podia viver assim. Tivemos a mesma conversa circular de sempre. O Jake repetia que estava sendo prático e responsável. Eu repetia que ele era controlador e desrespeitoso. Nenhum de nós ia mudar a opinião do outro. Paquei minhas roupas, meus livros, minhas coisas pessoais. O Jake me ajudou a carregar as caixas pro carro, o que foi estranho, educado e civil, como se fôssemos conhecidos ajudando um ao outro a mudar, em vez de um casal se separando.
A Linda apareceu enquanto eu estava empacotando e fez um comentário sobre como eu estava desistindo fácil e fugindo dos meus problemas. O Jake disse para ela se meter na própria vida, provavelmente a primeira vez que me defendeu dela, e foi tarde demais. Meu novo apartamento é pequeno, mas é meu. Um quarto, um banheiro, cozinha com balcão, sala com um sofá e uma TV. O aluguel é $1.450 por mês, e pago minhas contas, compro minhas compras, e não preciso justificar nada a ninguém. Tem sido uma adaptação. Esqueci como era tomar decisões sem considerar a opinião de outra pessoa. O Jake e eu estamos sendo civilizados no processo de divórcio. Estamos usando um mediador em vez de advogados, já que não temos filhos nem bens complicados. Colocamos a casa à venda há 3 semanas e já temos 2 propostas. O mercado imobiliário está bom, então devemos vender rápido e dividir o lucro. Marcos, o melhor amigo do Jake, cujo divórcio começou essa confusão toda, me procurou algumas semanas depois que me mudei. Disse que soube o que aconteceu e se sentia mal, que sua situação tinha contribuído para nossos problemas. Disse que o Jake vinha fazendo muitas perguntas sobre o divórcio dele nos últimos meses, e ele tentou explicar que o casamento com a Emma tinha problemas que iam muito além do dinheiro, mas o Jake parecia obcecado com o aspecto financeiro. Marcos também me contou que a Linda ligou para ele uns meses atrás pedindo detalhes sobre o comportamento da Emma durante o casamento. Queria saber se havia sinais de que ela planejava levar o dinheiro dele. Marcos disse que tentou explicar que a Emma não planejou nada. O casamento simplesmente desmoronou, e o acordo foi padrão. Mas a Linda não parecia querer ouvir. Então, aparentemente, a Linda vinha montando seu caso contra mim há meses, procurando provas de que eu era outra Emma em formação. E o Jake acreditou nisso completamente. O divórcio deve ser finalizado em cerca de 6 semanas. Temos mais uma sessão de mediação para acertar os últimos detalhes, mas agora é só papelada.